Sotaques do Brasil. Exatamente o que vamos reagir no vídeo de hoje. Boas pessoal, tudo bem com vocês? Bem, comigo está tudo ótimo. Eu sou o Gabriel Rodrigues e desta vez estamos aqui para eu ver os sotaques que existem no Brasil. Talvez não todos, mas pelo menos a maioria deles, né? Então, no vídeo de hoje eu vou reagir a alguns vídeos, no caso são 3 vídeos, que falam sobre os sotaques do Brasil e vou dar a minha opinião sobre, vou dizer o que eu acho. Acho que é isso, né? Mas pessoal, vocês já sabem, antes de começarem o vídeo, se vocês gostam deste tipo de vídeo, não se esqueçam de deixarem o vosso like, inscreverem-se aqui em baixo no canal se ainda não são inscritos e é claro de ativarem o sininho para ficarem ligados nos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. E é claro que também tornem-se membros aqui no canal caso queiram ter conteúdo exclusivo e também outros benefícios que estão escritos aqui em baixo, por isso vão lá ver e sejam membros aqui do canal para me ajudar, ok? Mas então, sem mais delongas, eu acho que podemos começar a reagir ao vídeo. Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo, a gente... Ok, se já me perguntei porque existem vários sotaques no Brasil, sim, não só no Brasil como no mundo todo. Tipo, em Portugal também há vários sotaques, há o do Norte, há o do Sul, há o Alentejano, há o Açoriano, há o Madeirense, há vários sotaques também em Portugal. E eu pergunto-me sempre porque é que existem vários sotaques. Também no inglês também existe o inglês britânico, o inglês dos Estados Unidos, o inglês australiano, o inglês da Nova Zelândia. Também existem vários tipos de ingleses e em todas as línguas eu acho que existem vários sotaques. Porquê? Eu não sei. Será que ele vai explicar aqui ou só vai explicar porque é que existe no Brasil? Bora lá ver. A gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Super explica! Vão lá ao canal, o vídeo está aqui na descrição, ok? Por isso vão lá se querem ver este vídeo. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta, Porta ou porta? E essa aqui? Porta. Você apostou sua grana no Bolão. ou no bolão? Pois é, se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que... Não moro nem em um nem em outro. E digo porta e bolão. E só para deixar claro, eu sou do centro de Portugal, ok? Então, tipo, o meu sotaque é meio neutro, não sei. Não sei se existe sotaques neutros. que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Eu não moro em Alegre. nenhum Os sotaques desses, surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de 5 séculos. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Itália, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da África e, claro, os índios que já viviam por aqui. Gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R caipira. A história do R de porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas. E é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gândavo, um historiador da época. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Nos séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo, já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta tá sempre aberta. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país. Aquele senhor era de São Paulo e disse porta. Sim, o R é realmente muito difícil. Até pessoas que vão, tipo, que não são portuguesas e vão aprender o português de Portugal, tipo, pessoas de outras nacionalidades têm muitas dificuldades com o R. Tipo, os chineses. É por isso que faz a língua portuguesa ser tão difícil de ser aprendida, uma das mais difíceis de ser aprendida do mundo, sem ser o mandarim e assim, ou coisas. O português é muito complicado, principalmente por causa dos R's. Têm muitas dificuldades a falar R's. Principalmente os chineses, assim, asiáticos, têm muitas dificuldades em falar o R. É por isso que quando os chineses aprendem português, eles falam com L, porque eles meio que não têm a pronúncia que nós temos de R na língua deles, em mandarim ou assim. É por isso que eles dizem tipo pastel de flango, em vez de dizer frango, dizem flango, substituem o R por um L, que lá é meio assim que se diz. E isso é que faz a língua portuguesa ser tão difícil, é o R. Para nós é normal que já aprendemos desde que nascemos, mas para pessoas de fora que começam a aprender o idioma pela primeira vez, dizem que é muito difícil todas as pronúncias a dizer o R. Não sei porquê, mas é isso. Graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos,
o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes, tipo em carro. Dá pra ouvir isso em algumas regiões do sul, ou bairros paulistanos, como a Moca, o Brás ou o Bexiga, que possuem forte influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio pro Brasil em 1808. Naquela época, o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E Porta, no Rio, virou Porta. E por que é que a corte falava desse jeito? Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas, era o centro... Sim, esse também é muito característico no francês. Eu também já tinha na cabeça isso antes de falar, antes de ver esta parte aqui, já tinha isso na cabeça quando eu falei na última vez do francês. No francês também falei muito o R. O R também é muito falado de uma maneira diferente, como ele está a dizer, porta. E antes imitavam muito os franceses, principalmente porque quando Portugal fugiu, quando a corte portuguesa fugiu de Portugal, foi por causa da invasão de Napoleão Bonaparte, né? E que veio, e eles tentavam imitar o francês nessa altura, por isso que no Rio dizem porta, porta. E não sei, desculpem lá, não quero ofender ninguém, eu só estou a tentar imitar os sotaques, ok? As palavras, no caso, nos sotaques que ele está a dizer. Perdoem, eu sei que é muito mau, ok? Mas no francês também usam bastante o R. Centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume, e aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio. Sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Assim como o R, o culpado pelo S com o som de SH foram os portugueses, já que eles falavam com chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na baleia. É que a capital de Santa Catarina recebeu... O que ele disse? Eu não percebi o que ele disse. Mostra o quê? Tenho que voltar atrás. O que ele disse? E próprio, aliás. Mofas com a pomba na baleia. Mos faz compra... Será que é uma palavra que eu mesmo não entendo? Será que é uma palavra que existe e eu não entendo? Ou ele tentou dizer alguma coisa e eu é que não entendi porque não percebi nada do sotaque? Mos de pontes... Aqui? Eu vou ouvir outra vez. Calma. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na baleia. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam português dessas... Sim, que se receberam imigrantes dessas ilhas, dos Açores e da Madeira, fica difícil. Sim, porque eu próprio não percebo o sotaque, principalmente dos Açores, eu tenho bastante dificuldade em perceber. O próprio de Portugal, é de Portugal, não é Portugal continental, mas é das ilhas de Portugal. O madeirense é um pouco mais fácil de ser compreendido, mas o açoriano é muito difícil de ser compreendido. Eu há um dia destes vi um TikTok de uma família açoriana que estava a fazer um chá revelação. Eles estavam a dizer se era menino ou menina e eu praticamente não percebi nada. É bastante difícil perceber os açorianos. Então eu próprio não percebo o que eles dizem. Então é normal se vieram para aqui no caso, se foram para o Brasil e pegaram o sotaque deles, fica um pouco mais difícil de entender. Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam português dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali, e o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes, daí não teve jeito. A cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Leite quente dá dor nos dentes, já ouvi já. O estado virou um polo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras. Literalmente lá na Ucrânia e na Polónia não usam tantas vogais. É para vocês verem, tem S's, W's, H's, Y, X, muitas dessas palavras, mas não muitas vogais. Como o E. Daí a dor no dente. Mas não é só no Paraná que vogais depois de T ou D recebem variações. Em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia, lá em Olinda. Outro grande contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E, sem dúvidas, isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor,
que vira calor, ou tirar vogais, como encheiro, que vira cheiro, são coisas que aparecem com frequência em dialetos africanos. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme, e não tá só na maneira de falar não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você tá, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo? Farol? Sinaleira? Luminoso? E esse bichinho aqui? Uns dizem libélula, mas dá pra chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague, cavalo do cão, cachimbal... Não dá pra ver tudo isso numa aula de português, muito menos num único vídeo. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas, afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então tá valendo. Ok, e existem várias variações para uma única coisa. Eu no caso digo semáforo, mas sei que no Brasil muitos dizem farol, sinaleiro. Mas ok, antes de irmos para o outro, não se esqueçam, sabem que algum dos vossos amigos gosta deste tipo de vídeo, não se esqueçam de compartilharem com os vossos amigos e também nos grupos do WhatsApp e essas coisas todas. E também de comentarem aqui em baixo o que acharam e se querem mais destes vídeos, ok? Mas então agora bora para o segundo vídeo que eu tenho aqui, ok? Bora lá. Babbel! 7 estrangeiros tentam entender o sotaque e as gírias de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e não sei o quê. E Minas, né? Os participantes: Jacqueline, alemã, francês, colombiano, mexicano. Mano, tu viste a facada que tá esse sapato? É muita bufufa pra tanta caboquice, só sendo muito buiado mesmo. Até queria ir no sol lagartear, mas bah, tá um frio de ranguear Cusco. Só se levarmos o chimarrão e a japona. Ok, alguma coisa eu percebo. Eles não. Você tá ligado que o negócio tá osso lá no escritório, né? O novo funcionário não manja nada. Essas gírias são normais, eu percebo. Tá ligado é a frase mais comum em São Paulo, né? A expressão mais comum, né? Aquele chimarrão. Tá atento. Sim. Chimarrão é uma Talvez comida. pra esquentar. Quer experimentar? Eu vou. Somente entendi a palavra sapato, nada mais. Então, tá uma rapariga ou alguém que quer se deitar no sol, Sim. como uma lagartixa. Aboiado é quando alguma coisa tá em cima da água, não? Não sei. Não, aboiado não. Aboiado é quando estás aboiado, tipo, estás no mundo da lua, tipo isso. Alguém tem frio, alguém quer se arroupar um pouco melhor. Aí tem um novo funcionário que talvez não presta, eu imagino. Não manja nada significa. Faz nada certo, nada, né? não sabe. A japona, não faço ideia. Talvez uma coberta ou algo pra... É, mais ou menos isso. Então, o lagartear vem do lagarto, que ele fica no sol para se aquecer. Japona é um tipo de jaqueta que a gente usa no inverno, tipo uma bomber jacket. Isso não sabia. Então, o ba pode ser usado para tudo. No início da frase, no meio da frase, no fim. Gaúcho, Cusco né? é um cachorrinho pequeno e faz tão frio, mas tão frio, que esse Cusco ele fica tremendo, que é o ranguear. Agora entendi. Agora eu entendi. Então era isso, a gente tava mais ou menos. Agora sim entendi. Um pouco mais claro, assim. Bom, agora então acho que vocês já entenderam um pouquinho mais do gauchês, que é como a gente fala no Rio Grande do Sul. Mas ninguém vai ver o chimarrão, como é que chama-se isso? E beber chimarrão. E beber chimarrão. Exatamente. E aí, vamos lá comer uma pizza em São Paulo, então? Uma mordida? Ok. É bastante interessante ver os gringos a reagirem assim dizer, a gírias e a sotaques, a tentar entender o que é. Eu, como sou português e estou muito por dentro da cultura brasileira, porque eu assisto conteúdo muito mais brasileiro do que português. Português quase não assisto, eu assisto 1%, ok? Mas brasileiro, eu assisto dublagens, muitos vídeos, filmes, assim, tudo brasileiro. Sou muito interessado por brasileiro, no caso, eu prefiro várias coisas brasileiras do que portuguesas, né? Então fica bastante interessante vê-los aqui a reagir assim a isto. Mas ok, antes de irmos para o próximo e último vídeo, não se esqueçam, é claro, de seguir-me aqui nas redes sociais, que é o mesmo @, em todas as redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram, Cu e assim. E também de ficarem ligados aqui no canal às quintas e domingos, às 6 da tarde de Portugal, 3 da tarde do Brasil, que agora não posto vídeo. Então agora bora para o último vídeo, que se chama-se Sotaques da Porta dos Fundos, ok? O último vídeo que reagimos era Sotaques e Expressões do Brasil, do Babbel Brasil. E o primeiro foi Super Explica Sotaques do Brasil, ok? E agora bora ouvir os sotaques da Porta dos Fundos. Já reagimos aqui, Porta dos Fundos, eu conheço Porta dos Fundos há muitos anos, mas bora lá reagir. Opa, aqui que é a entrevista de emprego? Isso, Andrei.
Tudo bem? Sou Rui, prazer. Prazer, eu sou o Jorge. Senta aí, Jorge. Você é do interior? Só que eu não me apresento. Eu cresci no interior, daí quando eu me apresento ficou o sotaque. Entendi. Jorge, você vem de informática, né? Tá dizendo aqui. Sim, trabalhei com informática 17 anos. O quê? 10 mais 7. Não, entendi, mas por que você tá falando desse jeito? Ah, perdão, aqui. Eu estudei matemática em Portugal, daí toda vez que eu falo números, eu falo com um sotaque de lá. Entendi. Jorge, bom, seu currículo tá igual. é ótimo. Ah, ótimo é tu, vice. O que foi isso agora? Perdão. Quando eu fico feliz, eu acabo falando com o sotaque isto aqui é minha do mulher nordestina. nordestino, Tá ótimo, entendi. Entendesse, que bom que entendesse, viu, cabra? Você já teve experiência no ramo? Não, com certeza não. Desculpa, é que meu filho é paulista, e toda vez que eu nego alguma coisa, sai em paulista. Jorge, você tem algum problema? Capaz, eu tenho um problema, viu? Desculpa. Eu fiquei envergonhado. Toda vez que eu fico envergonhado, sai gaúcho, porque a maior vergonha da minha vida foi em Porto Alegre, daí só de lembrar eu já fico falando em gaúcho. Tá. Pretensão salarial, qual seria? 6 mil reais, com certeza não mais do que isso. Não, mais não. De 7 mil reais, eu ficaria até envergonhado de pedir, né, tia? 6.600, 6.700... Seria perfeito, vice. Bom, então a gente liga, tá? Foi um prazer, viu? Muito prazer. Desculpa tá insistindo, tá mandando esses áudios no WhatsApp, né? Fico bastante WhatsApp, envergonhado né? de estar fazendo isso, né, tia? Mas é que eu não recebi nenhuma resposta sua. Eu costumo fazer isso, mas é que já são uns 5, 6 dias que eu não recebo nenhuma resposta. Então, tô bastante curioso, né, pra saber o resultado aí dessa entrevista. Desculpa tá falando em mineiro, porque eu passei a adolescência em Minas. E eu tinha bastante curiosidade nessa época, então toda vez que eu tô curioso, eu acabo falando em mineirês, né? Então é isso, desculpa, é a vergonha misturada com a curiosidade, né, de saber o que aconteceu aí com a minha entrevista, né? Não vou insistir mais, tá? Juro que eu não vou insistir mais. Ok, foi bastante interessante de ver, dependendo da situação, ele fazia um sotaque diferente e ficou bastante engraçado. O Porta dos Fundos é simplesmente demais nessas coisas de interpretação. E aqui ele, quando ficava envergonhado, falava de uma maneira, quando ficava curioso, de outra maneira, quando falava os números, falava igual a Portugal. Ok, ele literalmente falou vários sotaques do Brasil. Ok, bem, eu gostei bastante de saber mais dos sotaques brasileiros. Eu até devia saber mais dos portugueses, que nem dos portugueses eu sei. Ok, o que acharam do vídeo? O vídeo de hoje já vai ficar por aqui. Espero imenso que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ver o vídeo que está aqui de lado e também de inscreverem-se aqui na minha cara, no meu canal, ok? Inscrevam-se lá. Então é isso. O vídeo de hoje já foi este. Vai ficar por aqui. Eu espero-vos no próximo vídeo e fui. Até ao próximo vídeo.